Em algum momento da vida, todos nós somos testados, não com pequenas dificuldades, mas com situações que parecem maiores do que a nossa própria capacidade de suportar. Perdas inesperadas, frustrações profundas, planos que não se concretizam, momentos em que tudo parece sair do controle. E nesses momentos, a pergunta não é se a dor vai existir. A pergunta é: como você vai reagir a ela? A maioria das pessoas tenta fugir, outras se revoltam, algumas se entregam completamente ao sofrimento. Mas existe um outro caminho, um caminho silencioso, firme, quase invisível. O caminho da maturidade estoica. Os estoicos não acreditavam em uma vida sem adversidades. Eles entendiam algo que muitos ainda resistem em aceitar. A vida não foi feita para ser confortável. Foi feita para ser vivida com virtude. Marco Aurélio, um dos maiores nomes dessa filosofia, governou em meio a guerras, doenças e traições. E mesmo assim, escreveu algo poderoso. Se algo externo te causa dor, não é isso que te perturba, mas o seu julgamento sobre isso. Essa frase muda tudo, porque ela desloca o foco do problema para a mente. A adversidade, por si só, é neutra. Ela apenas acontece. O sofrimento nasce quando interpretamos, resistimos e tentamos controlar o que não está em nossas mãos. E aqui está a primeira lição da maturidade estoica. Nem tudo depende de você. Você não controla o que acontece, mas controla como reage. Você não controla o comportamento dos outros, mas controla seus próprios princípios. Você não controla o passado, mas controla o significado que dá a ele. Quando essa clareza surge, algo muda internamente. A dor ainda existe, mas o desespero começa a desaparecer. A maturidade estoica não elimina o sofrimento. Ela transforma a forma como você se posiciona diante dele. Ao invés de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Você começa a perguntar, o que isso está tentando me ensinar? Essa mudança de perspectiva é poderosa, porque transforma a adversidade em ferramenta, em aprendizado, em construção. Os estoicos acreditavam que cada desafio é uma oportunidade de fortalecer o caráter. Assim como o ferro só se torna forte no fogo, o ser humano se fortalece na dificuldade. Mas aqui está o ponto mais importante. Maturidade estoica não é frieza. Não é ignorar sentimentos. Não é fingir que está tudo bem quando não está. É sentir, mas não se perder no que sente. É reconhecer a dor, mas não permitir que ela controle suas ações. É viver o momento, sem se tornar refém dele. A psicologia moderna confirma isso. Pessoas emocionalmente maduras não são aquelas que não sofrem, mas aquelas que conseguem regular suas emoções. Respiram antes de reagir, pensam antes de agir, observam antes de julgar. Vivemos em uma era onde tudo é imediato. Respostas rápidas, reações impulsivas, emoções expostas. E nesse cenário, a maturidade se torna rara, porque ser maduro exige algo que poucos estão dispostos a fazer. Pausar. Pausar para refletir. Pausar para entender. Pausar para não reagir no calor do momento. É nesse espaço de pausa que a sabedoria nasce. Outro ponto essencial da filosofia estoica é a aceitação. Aceitar não significa concordar. Aceitar significa reconhecer a realidade como ela é. Quando você aceita, você para de lutar contra o inevitável. E quando para de lutar, economiza energia. Energia que pode ser usada para agir com clareza. Muitas pessoas sofrem não pelo que aconteceu, mas pela resistência ao que já aconteceu. Reviver, questionar, negar, isso apenas prolonga a dor. A maturidade está em dizer, isso aconteceu. E agora qual é o próximo passo? Há também uma dimensão espiritual nisso tudo. Independentemente da sua crença, existe algo maior do que o seu controle individual. Algo que organiza, conduz e transforma. Os estoicos chamavam isso de natureza. Outros chamam de Deus. Mas a ideia é a mesma. Nem tudo precisa ser carregado por você. Confiar nisso traz leveza. Encarar adversidades com maturidade estoica é, acima de tudo, um exercício diário. Não é algo que acontece de uma vez. É uma construção. Um treino constante de observar, aceitar, agir com consciência,
soltar o que não depende de você. E aos poucos, você percebe algo incrível. O que antes te abalava já não tem o mesmo efeito. O que antes te tirava do eixo já não te domina. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você ficou mais forte. Talvez você esteja passando por algo difícil agora. Talvez esteja enfrentando uma fase que parece não ter saída. Mas lembre-se, a adversidade não define você. A forma como você reage a ela, sim. E dentro de você existe uma força que ainda não foi totalmente explorada. Uma força silenciosa, estável, resiliente. A maturidade estoica é o caminho para acessar essa força. Se essa reflexão fez sentido para você, pare por um instante, respire fundo e observe o que você está enfrentando hoje com novos olhos. Talvez não seja apenas um problema. Talvez seja um convite ao crescimento. Mas lembre-se, se esse vídeo te ajudou, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Mente Sã. Porque uma mente forte não nasce da ausência de dificuldades, mas da capacidade de enfrentá-las com sabedoria.